Fala galera da PunkFi, aqui quem tá falando é o Felipe e hoje eu vou contar pra vocês sobre alguns animais que bizarramente podem ser pets, animais de estimação, lá nos Estados Unidos. Mas antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem o like de vocês aqui embaixo. Isso ajuda muito com o nosso engajamento e faz nosso vídeo chegar aí a muito mais pessoas. Lembrando que nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, assim como o site da PunkFi. E de segunda a sexta, aqui no nosso canal do YouTube, às 7 da noite, a gente tem sempre lives gratuitas, então não esquece de ativar o sininho aqui embaixo pra também não perder nenhuma notificação. E sim, galera, as restrições para se ter animais silvestres, né, animais selvagens, como pets nos Estados Unidos, são bem menos rigorosas do que são aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem o IBAMA, né, que é o órgão aí responsável por determinar quais espécies que podem ser comercializadas, quais que podem ser criadas em cativeiro e também os critérios para dar uma autorização aí para cada pessoa poder criar cada espécie dentro da sua própria casa. Um animal que na verdade é parte da nossa fauna, mas é proibido, estritamente proibido de ser vendido ou mantido em cativeiro aqui no Brasil, mas é permitido de ser criado em casa lá nos Estados Unidos, são as capivaras. Capibara. Recentemente a gente teve um caso aí bem famoso que tomou as redes sociais e levantou bastante esse debate sobre, né, quais animais a gente pode ter em casa ou não, quais são os critérios para a gente determinar se um animal pode ou não ser criado em casa. E aqui no Brasil é estritamente proibido que qualquer capivara seja criado dentro do ambiente doméstico ou comercializado. Todas as capivaras, por determinação do IBAMA, precisam estar soltas na natureza, vivendo no habitat natural delas. Você tá triste, meu amor? Estou sim. Lá nos Estados Unidos a coisa é um pouquinho diferente. As capybaras, que é como elas são chamadas nos Estados Unidos, podem ser criadas em casa na maioria dos estados americanos. Em alguns estados específicos você precisa ter uma autorização para poder criar elas, então você ainda precisa passar por uma burocracia a mais ali. Mas mesmo com a maioria dos estados permitindo que você crie capivaras em casa, não é tão comum, porque como eu falei com vocês, não é um animal nativo da fauna estadunidense, então é bem mais difícil de encontrar do que é encontrar uma capivara aqui no Brasil. Um outro animal que também é extremamente comum de ser encontrado como pet lá nos Estados Unidos e que vocês provavelmente já viram aí algumas páginas no Instagram dedicadas a mostrar como esse bichinho é fofinho e como é fofinho criar ele em cativeiro, são os hedgehogs, os ouriços. Aqui no Brasil é proibido de se ter ouriços em casa, não tem nenhuma forma do IBAMA autorizar você de fazer isso e nem mesmo de vender e comercializar esse animal. O critério que o IBAMA usou para proibir, né, que os ouriços, aí, os hedgehogs, sejam criados em cativeiro no Brasil é de que um dos principais instintos naturais desse animal é cavar, né, tipo, remexer ali a terra e caçar uns insetinhos ali no subsolo. E que isso seria muito difícil de reproduzir dentro de um cativeiro e por isso não teria uma forma de você criar um ouriço em casa sem de alguma forma, né, podar esses impulsos naturais desse animal. Lá nos Estados Unidos não só é permitido em todos os estados você ter um ouriço de estimação, como é relativamente comum. Não é comum como ter um gato, um cachorro e etc. Mas mesmo assim é bem mais comum do que a gente pensa. Inclusive acrescentando aí na questão do ouriço, são esses os critérios que o IBAMA normalmente usa para determinar quais espécies podem e quais não podem ser criadas em cativeiro. É sempre pautado no quanto é possível de você reproduzir dentro da sua casa um ambiente que seja estimulante, que permita, né, que aquele animal faça praticamente tudo o que ele precisa fazer instintivamente. Tudo nunca vai ser muito possível, mas se aquilo não causa grandes prejuízos na vida daquele animal, então se ele tem o espaço necessário para poder andar tudo o que ele precisa, se ele tem acesso à alimentação que ele precisa e se ele vai exercer ali o que ele instintivamente precisa fazer, então o IBAMA, dependendo do espaço que ele vai ter e de quem é a pessoa que vai estar criando ele pode dar uma autorização especial. Mas essas autorizações que o IBAMA dá acabam sendo raras porque são poucas as pessoas que têm realmente uma estrutura em casa grande o suficiente, completa o suficiente para reproduzir aí todos esses aspectos naturais que esse animal precisaria. Outro animal que aqui no Brasil é estritamente proibido, mas lá nos Estados Unidos é permitido em alguns estados, são os chimpanzés. Chamados lá nos Estados Unidos de chimpanzees, eles podem ser comprados por cerca de $60 mil, dependendo aí da localização que você está no país. Mas de qualquer forma, os órgãos estadunidenses responsáveis por fazer, né, essas delimitações aí de quem pode e quem não pode criar esses animais em casa, não recomenda que as pessoas tenham chimpanzés, principalmente pela força que esses animais têm. The genetic characteristics of chimpanzees are over 98% identical to those of man. Dependendo de como eles crescerem, de como eles forem criados, eles podem se tornar agressivos, principalmente
por conta do espaço que eles teriam em cativeiro, e se eles atacarem um dos donos deles, eles podem machucar seriamente essas pessoas e até matar essas pessoas. Então, mesmo lá nos Estados Unidos, que é permitido em vários lugares a criação de chimpanzés, ela não é recomendada. Um animal que talvez vocês já tenham visto em fotos e que é sim permitido de ser criado como pet nos Estados Unidos é a Fennec Fox, que aqui no Brasil a gente chama de feneco. Eu acho um nome bem feio para um bichinho tão bonitinho. Muita gente viraliza aí essas imagens da Fennec Fox, dizendo que ela parece um Pokémon, que ela é um bicho muito fofinho. Ela já foi, inclusive, eleita, né, o bichinho mais fofo do mundo. Mas eu não gosto que me chama de fofinho. Você é o que então? Eu sou zica, mano. Eu sou zica. É uma espécie de raposa e dizem os especialistas que ela é a espécie mais dócil de raposa que existe. Então ela consegue conviver bem até mesmo com outros animais e você meio que cria ela como um doguinho, um cachorro. Ela tem um comportamento bem doméstico, apesar de ser um animal bem selvagem. Agora, por que aqui no Brasil é estritamente proibido e você jamais vai conseguir autorização para criar um feneco, uma Fennec Fox, em casa? Esse animal ele é nativo de regiões desérticas, então ele naturalmente existe ali na região do deserto do Saara, na Península Arábica, lugares extremamente áridos. E esse é um dos principais motivos pelos quais os especialistas dizem que você prejudica muito essa espécie criando ela em cativeiro, porque você não tem como reproduzir um ambiente desértico dentro da sua casa. E mesmo que você trate a sua Fennec Fox com todo o carinho do mundo, que eu acho que é inevitável, que é um bichinho mais fofo do mundo inteiro, ainda assim você não vai estar proporcionando tudo que esse animal precisa e que ele teria lá no ambiente natural dele, no meio do deserto. E por último, um animal bem peculiar de imaginar que alguém sonharia em ter dentro da própria casa. Porém, muitas pessoas não só sonharam, como realizaram esse sonho, e hoje em dia existem mais tigres em cativeiro nos Estados Unidos do que soltos na natureza no mundo inteiro. Sim, muitos e muitos estadunidenses criam tigres em casa. Não é uma prática incomum, não são todos os estados lá nos Estados Unidos que permitem que você crie tigre, mas tem vários que permitem, e os que permitem têm leis assim bem tranquilas em relação a essa criação. Lá em 2020, no meio da pandemia, saiu o documentário, a série documental, na verdade, da Netflix, chamada Tiger King, o Rei dos Tigres, que explorava um pouco aí como é que funciona essa criação de tigres legalizada dentro de ambientes domésticos, né? Não dentro da casa da pessoa, mas em espaços criados no quintal, espaços que não são necessariamente reservas ambientais, não são zoológicos, são realmente o terreno da propriedade privada daquela pessoa. E por incrível que pareça, os tigres são animais bem baratos de serem comprados. Lembra quando eu falei pra vocês que os chimpanzés ficavam ali em torno de $60 mil? Um tigre você consegue comprar por valores aí entre 900 e 2.500 dólares. Então, pensando que é um animal desse tamanho e um animal que está em extinção e extremamente difícil de conseguir, é um valor bem baixo. Um dos principais motivos pelos quais os especialistas não recomendam que você crie um tigre em casa, primeiro é porque ele é um animal selvagem extremamente forte, então por questões parecidas com as dos chimpanzés ele pode vir a atacar você, né? Principalmente por ele estar em cativeiro, não estar no ambiente natural dele, ele pode ter alguma alteração comportamental por causa disso, mas acima de qualquer coisa pelo espaço que um tigre precisa. You think that tiger is your friend? Biólogos já fizeram aí uma estimativa do espaço, né, que um animal desse precisa por dia, e as fêmeas normalmente ocupam ali por dia, né, uma área de 18 km², que é uma área bem grande, enquanto os machos ocupam uma área de cerca de 103 km². E esse é normalmente o espaço pelo qual eles se locomovem durante um dia de vida deles. Então você criar isso em cativeiro é muito difícil, e é por isso que muita gente não recomenda, mesmo que você tenha acesso, mesmo que você tenha um espaço grande no seu quintal, de você ter um animal desse, porque provavelmente a experiência do cativeiro pode tornar ele extremamente agressivo, extremamente infeliz e acabar prejudicando o animal de inúmeras formas. Aqui no Brasil, não é possível que você compre um tigre de forma alguma ou que você crie ele na sua casa. O único comércio de grandes felinos, no caso, não é nem tigres especificamente, mas qualquer felino de grande porte que é permitido aqui no Brasil é entre zoológicos. Então, um zoológico pode vender para um outro zoológico, todos eles zoológicos que tenham autorização para estarem abertos. Se for um zoológico clandestino, essa venda também não vai ser legalizada, mas se forem zoológicos que têm autorização para funcionar, eles podem vender esses felinos entre eles. Qualquer venda para pessoa física é proibido e a criação desse animal aqui no Brasil não pode acontecer. E aí, qual animal dessa lista vocês acharam que é o mais bizarro de imaginar alguém decidindo ter como pet na sua casa e principalmente podendo ter ele como pet na sua casa? Se você sabe algum outro animal que é muito bizarro de imaginar alguém tendo em casa e que é permitido nos Estados Unidos, conta aqui nos comentários pra gente. E mais uma vez, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o like de vocês aqui no vídeo. Lembrando que as redes sociais da Punkify estão todas aqui na descrição, assim como o nosso site. Não esqueça também de ativar a notificação aqui embaixo, ativar o sininho para vocês não perderem aí notificação de nenhum dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.